Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta com mais uma videoaula. Sou Marcos Queiroz, sou um artista orientador das oficinas culturais de Caraguatatuba. A minha aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes, porque hoje eu vou falar para vocês algumas dicas de como montar uma peça de teatro. Então vou dividir em duas partes para não ficar uma coisa muito maçante, né, e ficar um vídeo muito longo. E aí então vou passar essas dicas para vocês nesses dois vídeos, tá bom? Vamos aí ao primeiro vídeo? Bom, ao longo dos meus vídeos, das minhas aulas, eu estou ensinando para vocês concepções de personagens, como montar um personagem, como montar a voz de um personagem, o estereótipo de um personagem. Pois muito bem, hoje eu vou um pouquinho além, tá? Hoje eu vou falar no coletivo. Hoje eu vou falar para vocês como montar um espetáculo de teatro. Sim, que muitos de vocês, às vezes, gostariam de montar na sala de aula, né, uma peça para apresentar no Dia dos Pais, no Dia dos Professores, no Dia das Mães, enfim. Então, hoje eu vou falar para vocês um passo a passo, só que um passo a passo um pouquinho mais complexo, tá? Mas nada difícil, tá certo? Então vamos lá. Fazer teatro na escola, além de ser um aprendizado coletivo, ele representa uma aventura desafiante e fascinante. Afinal, praticar a arte da representação é exercitar também as artes da luz, do som e do povo. Agregando professores, alunos, profissionais da educação e a comunidade, voluntários, a partir de um projeto amparado em uma necessidade comum, essas etapas, ainda que de maneiras esquemáticas, podem ser resumidas. Essas etapas, ainda que de maneira esquemáticas, podem ser assim resumidas. Primeiro, formação do grupo. Convide os interessados a participar por meio de cartazes, anúncios nas salas de aulas, em um espaço comunitário, enfim, onde vocês forem desenvolver esse espetáculo, essa peça de teatro. Quando as pessoas se apresentarem, integre os participantes e ofereça possibilidades para que desenvolva sua capacidade de observação por meio dos jogos dramáticos. Sim, aquelas dinâmicas que nós fizemos lá atrás. Então, aqueles que acompanharam as nossas videoaulas sabem muito bem do que eu estou falando, tá bom? Escolha o texto. O texto a ser apresentado pode ser de algum escritor consagrado ou até mesmo pode ser pelo próprio grupo. Sim, a partir das improvisações e a escolha, a criação do texto deve levar em conta o público que o espetáculo propriamente será destinado. Enfim, eu não posso fazer uma peça juvenil e apresentar para uma criança de 4 a 5 anos, ela não vai entender. Então eu tenho que fazer uma peça infantil, certo? O espetáculo ele tem que ser direcionado, tá, aos valores estéticos, educacionais e sociais que o grupo quer debater, tá certo? É isso que vocês precisam pensar na hora de montar o seu espetáculo. Você pode ter acesso a muitos textos na internet, enfim, caso vocês não forem trabalhar com um texto próprio, a internet tem vários textos aí que vocês podem estar montando. Lembrando que, para você pegar um texto na internet, você tem que ver o autor, ver a autorização dele, se ele autoriza a montar de imediato, ou então ele só autoriza mediante a um pedido feito pelo grupo. E isso é muito simples. Geralmente, em todas as peças que tem, geralmente tem o e-mail do autor. Só entrar em contato com eles, dizer que é uma peça montada sem fins lucrativos, uma peça para a escola. Enfim, ou se é com fins lucrativos, dependendo do autor, ele libera sem cobrar nenhum tipo de direitos autorais. Tá bom? Ok, fizemos a escolha do texto. Agora vamos partir para a prática de leitura do texto e também
para dividir os personagens. Você tendo 10 pessoas no seu elenco, não significa que as outras não têm importância. Tem sim, porque às vezes tem gente que vai ao teatro, vai fazer aula de teatro, tem gente que entra para fazer aula de teatro e simplesmente tem muita vergonha de apresentar. Ela pode estar sendo na parte técnica, e às vezes ela pode se dar muito bem numa iluminação, numa sonoplastia, na confecção do cenário. Toda peça, todo o teatro, todo espetáculo, ele não acontece, tá, se não tiver a união das pessoas que vão trabalhar. Porque não adianta você ter apenas ator, pessoas que vão contracenar, se você não tem a pessoa que vai fazer o cenário, a pessoa que vai fazer a iluminação, a pessoa que vai fazer a maquiagem. Então, é uma engrenagem, certo? Cada integrante, cada um na sua função, ela compõe os dentes de uma engrenagem para que tudo funcione corretamente. Tá bom? Então, eu tenho 10 pessoas e só tenho 6 personagens. Tá. Mas quem sabe, desses 4 que sobrou, não tem alguém que tem interesse e fala, não, eu posso dirigir a peça. E aí, entendeu? Ela pode ajudar vocês, enquanto os 6 atores estão ali buscando a atuação, ela pode ficar do lado de fora e tendo as ideias e passando as ideias para vocês. Ou então pode estar já vendo o figurino, vendo a parte da sonoplastia, tá bom? Então isso não significa, tenho 10, mas apenas 6 vai atuar e os outros 4 vão fazer o quê? Os outros 4 vão fazer a parte importante também da peça. São as pessoas que ficam nos bastidores para que tudo ocorra direitinho. Tá bom? Certo? Após fazer a leitura do texto, a prévia leitura do texto, distribuir os papéis, né? As leituras daí para frente, ela tem que ter uma análise perfeita do texto, observando com cuidado os conflitos entre personagens e suas características físicas e psicológicas. A memorização do texto, lembra na aula passada que eu passei os passo a passo da memorização do texto? Então, faz parte da criação do espetáculo. Lembrando que é importante que o participante tenha consciência do significado das falas e do texto como um todo. Tá? Ensaio de marcação, evidenciando como os personagens praticam ações no espaço da representação, relacionando-se umas com as outras e com os objetos de cena. Os ensaios de 1 a 1, também deve-se observar um participante de cada vez fazendo os comentários, sabe, necessários para que o trabalho dele possa ser melhor possível. Deste modo, se determinada cena participarem, por exemplo, 10 atores, você irá assistir a mesma cena 10 vezes, priorizando um ator de cada vez, certo? Cada ator que estiver participando, você vai analisar a cena 10 vezes. E as 10 vezes você vai pegar um ator por vez e analisar como ele está trabalhando. Após, né, passando esses ensaios, as 10 cenas, 10 vezes a mesma cena, por conta de 10 personagens em cenas, tem que ter o ensaio afinação, o ensaio corrido, o processo que todos os acertos se fazem na interpretação, adereços de cena, inclusão da trilha sonora, musical, maquiagem, luz, enfim. Trata-se do processo final para que o espetáculo tenha ritmo. Isso é ao longo do tempo da montagem do espetáculo. Mas não significa que eu vou pegar o texto hoje, vou ler o texto hoje com todo o grupo, e aí, antes de terminar o meu primeiro dia, eu já vou estar fazendo tudo isso, fazendo a afinação de música, a luz, não. Isso é no decorrer, tá? No decorrer da montagem do espetáculo, no andamento do processo, né, do projeto, que vocês vão começar a buscar a parte musical, a maquiagem, a iluminação, porque vocês não definiram ainda a época em que vocês vão passar essa peça, não definiram se vai ser trazer ela para o lado cômico, porque às vezes você pode pegar uma peça que é um drama e trazer ela para o lado cômico, mudar completamente. Então,
tem que ter esse cuidado. Ao longo do estudo, do processo, da montagem desse espetáculo, tem que ser devagar, tá bom? Já estamos de volta, como eu falei para vocês, vai ser dividido, né? Então, no próximo vídeo dou continuidade a essas dicas de como montar uma peça de teatro, como montar um espetáculo. Nos vemos na próxima aula.